go, make my body go, make our bodies higher and higher. Então, galerinha do 8º ano C, a gente vai começar aqui então a nossa aula no Meet, gravada direto do Meet. Daqui a pouquinho tá aí no nosso canal, tá? E para quem não pôde assistir agora ao vivo aqui no Meet, está sendo gravada a nossa aula. Para a aula de hoje, 8º ano C, eu vou comentar sobre as nossas avaliações, tá? Primeiro eu vou falar de ensino religioso, que essa aula hoje, dia 13 de agosto, é sobre o ensino religioso e como é que será a nossa atividade, como é que vai ser, tá? Primeiro, eu já havia comentado anteriormente com vocês e agora eu vou confirmar aqui que nós iremos dividir o nosso trabalho, 8º ano C, de duas formas, tá? 50% da prova será sobre a primeira atividade que eu passei para vocês. Se vocês estão lembrados sobre essa atividade, ele foi sobre o nosso primeiro tema no começo de julho, porque começo de julho eu comecei a lecionar para vocês. Então, antes era com o professor Levítico e tinha gravado tudo, ensino religioso e filosofia. O mês de junho todo foi com as aulas gravadas pelo professor Levítico. E a partir de julho, nós começamos o Meet para o ensino fundamental, porque só tinha para o ensino médio. E também passei a gravar a aula do Meet e postar lá no nosso canal. E as primeiras aulas, as duas primeiras aulas, que foi a primeira parte e a segunda parte, foi sobre a família com Deus. Esse foi o nosso tema. E eu pedi para que vocês fizessem uma atividade. Eu coloquei 3 pontos, 3 perguntas sobre este assunto, família com Deus. E era para você escolher apenas uma dessa pergunta e desenvolver como se fosse uma redação de no mínimo 5 linhas e no máximo 10. Alguns de vocês já me enviaram esta atividade. Essa atividade ela foi do começo de julho, né? Então ela já faz um tempo, mas tem aluno ainda que não me mandou de ensino religioso essa atividade. Professor, ainda dá tempo? Dá, tá? Porque eu vou receber todas as atividades, tanto de filosofia quanto de ensino religioso, até o dia 28 de agosto, é uma sexta-feira. Esse é o prazo máximo. Professor, eu posso enviar? Pode. Tu pode enviar de hoje, se tu ainda não mandou, até o dia 28, os trabalhos que você possa estar em pendência. Daqui a pouco eu vou falar de filosofia, porque eu estou falando agora de ensino religioso, tá bom? Então, este é um ponto, 5 pontos para essa atividade que você tem que fazer. Professor, e qual é a outra parte que está valendo 5 pontos? Foi o trabalho de pesquisa que eu pedi para que você realizasse sobre o sagrado e o profano, que foi o nosso outro assunto depois que eu retomei com vocês, tá? Também foi dividido em 2 aulas e as últimas aulas nós vimos aí uma espécie de revisão sobre esse assunto. Eu postei lá inclusive um pequeno vídeo também falando sobre o sagrado e o profano. E eu pedi para que vocês realizassem uma pesquisa, inclusive mandei para vocês, e vou mandar de novo, porque tem gente que está me pedindo, o modelo, a estrutura de como que é para fazer essa pesquisa. Então, vocês vão fazer um modelo de uma capa, que eu chamo de capa acadêmica, tá? Esse modelo de capa acadêmica, ele é um modelo próximo da universidade, não é igualzinho, mas é só para você já se acostumando, por isso que eu chamo de acadêmica. E a estrutura do trabalho. Então eu vou reenviar para vocês lá no grupo como é que é essa capa, como é que é a estrutura do trabalho de pesquisa que vocês vão fazer. Tem que ter uma introdução, tem que ter a pesquisa, que nós vamos chamar de desenvolvimento, tem que ter a bibliografia, as considerações finais, né, que é a antiga conclusão. A gente não chama mais de conclusão, a gente chama de considerações finais, e a bibliografia de onde você tirou, de onde você pesquisou, o endereço tudo direitinho. E se tiver imagem, colocar imagem, não há uma obrigatoriedade, mas se tiver, ilustra a sua pesquisa, e aí você vai transformar isso, de preferência isso no computador,
Ah, a pessoa não tem computador, mas se tu tem a habilidade de fazer no celular, pelo Office do celular, né, o Word do celular, você faz. Transforma isso em PDF, se você puder fazer, de preferência, me manda para o meu privado. Tá? O certo é que você, de preferência, tem que fazer isso num computador, que fica mais fácil para ler, fica mais fácil para até colocar sua pesquisa. Professor, então eu não posso fazer na mão, transcrito? Pode, mas tem que ser numa folha direitinho, não é no caderno, tá? Faça numa folha com pauta, com cabeçalho direitinho, tira a foto com uma letra visível, tá? E uma foto boa para mandar. Só em último caso, tá legal? De preferência, não, tipo cartaz não, tá? É para fazer tipo um trabalho de pesquisa. Você pega a folha com pauta e faz a pesquisa e vai escrevendo, tá bom? E aí então tira a foto direitinho e me manda. Se tu não conseguires fazer pelo computador, a preferência é pelo computador. A pessoa não tem computador em casa, mas tu tem um celular é um computador hoje. Tem muitas pessoas que não têm um computador porque realiza tudo pelo celular. Tu pode baixar aí gratuitamente, inclusive, o Office, o Word, e fazer aí a pesquisa, fazer tudo no teu celular e depois tu me manda. Faz um print, se tu não sabe fazer, transformar para PDF, faz um print da página que você está vendo e vai me mandando. Tá? O importante sempre é dar o teu nome, a escola e a tua turma, tá? Isso que é sempre importante, tá? Não se preocupem que ainda vai dar tempo de fazer se você caso não fez. Isso serve para tanto a primeira quanto para a segunda pesquisa. Lembrando que a primeira é uma redação, 45 pontos. O sagrado e o profano é o tema da pesquisa que vocês devem realizar e fazer o trabalho e me enviar. Pronto! É isso que será a nossa avaliação de ensino religioso. Portanto, não teremos prova para ensino religioso. E como é que vai ser filosofia? A filosofia, ao contrário do ensino religioso para vocês, nós teremos uma parte que serão as atividades que vocês fizeram, que eu vou falar já já, e uma prova. Vamos falar primeiro das atividades. Desde junho, o professor Levítico e eu estamos marcando as páginas que vocês devem fazer a atividade do livro todo, livro 2. Ele não é grande esse livro, né? Ele é bem curtinho por sinal, como se fosse só um capítulo. E aí você tem vários subtópicos. No final de cada aula que nós tínhamos, você pode rever inclusive isso lá no canal, nós... primeiro momento com o professor Levítico e depois comigo, a partir de julho, tá? Nós sempre marcávamos uma atividade para vocês. Então, olha, mês de junho, mês de julho e mês de agosto, que nós já estamos em 13, nós estamos marcando atividades todo esse período. Infelizmente, teve aluno que deixou acumular, agora vai ficar muita coisa mesmo. Fazer o livro todo um curto prazo de tempo e aí então vai ficar sobrecarregado. Por que nós fizemos desde junho com a intenção de não sobrecarregá-los? Tanto é verdade que nós não passamos nenhuma atividade no Meet, no Meet não, não passamos nenhuma atividade para vocês lá de filosofia no Positivo On. Não passamos. Vocês não precisaram fazer trilhas, por exemplo, de filosofia, porque entendíamos que já era uma gama de exercício considerável. Porém, ela foi bem dividida. Ela vem desde junho, julho, início de agosto, para você fazer. Então, você ia fazer poucas questões no final de cada aula e aí enviaria para a gente. Acontece que, no caso do 8º ano C, eu recebi poucas atividades, ou eu recebi uma ou duas, ou seja, ainda está faltando atividade porque é o do livro todo o exercício. Esta parte é uma parte avaliativa para a filosofia e vale 5 pontos. A pessoa ainda falta entregar 2 exercícios.
não tem problema, você pode mandar até o dia 28, tá? E qual é a outra parte, professor? A outra parte será uma prova, e essa prova vocês irão fazer pelo Positivo On. Eu vou elaborar uma prova, vou deixar lá no Positivo On online para vocês, e no dia da prova de filosofia, porque será marcada ainda essa prova, tá? Ainda não foi marcada, mas no dia vocês vão ter que acessar o Positivo On e vai estar lá para filosofia, na área de filosofia, a sua avaliação disponível. Por hora, eu espero conseguir fazer toda ela objetiva, tá? Se eu conseguir fazer isso, ótimo, nós teremos uma prova totalmente objetiva, ela será online. Caso tenha algum problema de fazer esta prova totalmente objetiva, o Positivo On ele te dá a possibilidade de fazer questões também discursivas, lá que você faz na hora, você escreve, ou então coloca V, F, bom, a gente vai ver na hora. A ideia é fazer uma prova totalmente objetiva para vocês. Então é isso, tá? Explicando aqui para o 8º ano C que para ensino religioso não teremos prova, será a nossa primeira atividade que eu pedi para você fazer uma redação de 5, no máximo 10 linhas. Você teria que escolher um tema sobre a aula da família com Deus. E sobre a aula sobre o sagrado e o profano, eu pedi uma pesquisa para vocês, tá? Então vocês teriam que fazer uma pesquisa, e eu já mandei o modelo, inclusive. Pronto, fechou a avaliação de ensino religioso, tá bom? Tá? O prazo, eu acabei de falar agora há pouco, gente, se liga, vocês estão um pouquinho desligados com isso. A gente vem falando sobre data, já faz o mês todo de agosto, a gente já está no dia 13, a gente vem falando de datas, o que é para entregar, e na mesma aula vocês estão perguntando qual é o prazo, qual é a data, o que é para fazer, tá? Eu entendo que vocês têm muitas atividades, eu entendo que vocês têm uma sobrecarga de coisas, mas tem que se ligar, tá? Tem que se ligar. E o prazo da agora eu falei que é dia 28 de agosto, é uma sexta-feira, tá? Vocês terão aí praticamente 2 semanas para fazer isso, para enviar. E ainda estou dando esse limite de tempo, porque isso tem sido pedido há muito tempo. Para a filosofia, nós teremos as atividades do livro, que já têm sido cobradas desde junho, passou julho e agosto. Tem gente que ainda não me entregou, então acumulou, era uma atividade, 5 pontos. E teremos uma prova com data a ser marcada ainda, vamos esperar a semana que vem. A coordenação irá marcar esse calendário e a partir então do calendário nós teremos uma prova online lá no Positivo On, tá? Então, eram essas informações que eu queria passar para vocês, 8º ano C, tá? Teremos prova para filosofia e teremos somente trabalho de pesquisas para ensino religioso. No caso da filosofia também tem os exercícios, tá? No mais, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, por favor, mande mensagem, mas mande mensagem no horário, tá? Tem gente que está mandando mensagem em dias que eu não estou disponível para a escola, porque eu dou aula em outras escolas, eles também estão fazendo avaliações, e em horários muito depois das 18 horas. Então, eu também tenho que situações pessoais para resolver, situações de casas, da casa, né, privada também para resolver, já que eu passo manhã e tarde aqui dando aula ou gravando aula remota, tá bom? Então é isso, eram essas informações que eu queria passar para vocês hoje. No mais, nós nos encontramos na próxima aula, tá? Um beijo para vocês, até a próxima.